Eleições ocorrem hoje em Nova Jersey, na Virgínia e em Nova York, com a atenção do mundo voltada a essa última e a esse homem aqui ao lado, esse é Zoran Mandani, você vê aqui o rosto dele. O candidato que lidera as pesquisas, um autoprofessado socialista, ele surpreendeu ao conseguir se posicionar como o candidato democrata nessa eleição, conseguindo que o partido indicasse ele nas eleições internas para então disputar aquela que é uma das principais cidades dos Estados Unidos. Agora, lidera as pesquisas, como a gente falou, e não por pouco. Essa é a imagem da Real Clear Politics, onde você vê. É uma média das pesquisas que tem nos Estados Unidos, eles compilam uma série delas ao longo das últimas 2 semanas, um mês. Ele lidera por entre 14 e 15 pontos pela média das pesquisas recentes. Eu vou falar mais sobre os concorrentes posteriormente, conforme a eleição do Mandani é dada como mais provável, até pelos números que a gente vê ao lado. Agora, voltando a ele, nas propostas de campanha, a concentração era em reduzir custo de vida. As promessas foram parte do que gerou ceticismo. Prometeu ônibus gratuito, creche gratuita e um congelamento de aluguel para quem já tiver estável aí, estabilizado como inquilino. Ainda, supermercados administrados pelo governo, tudo custeado com imposto sobre os ricos. Claro que numa cidade com tantos ricos, isso é motivo de ceticismo, uma preocupação que até tentou ser endereçada pela Kathy Hochul, que é a governadora do estado, dizendo que não era para ninguém sair correndo, e o medo de alguém que sair correndo do estado em termos de empresários era real. Isso aqui que você está vendo agora é uma matéria do Wall Street Journal, por exemplo, de julho, onde uma série de milionários da cidade, milionários, bilionários, Nova York deve ter até o trilionário com T de tatu, mas se uniam para colocar dinheiro contra quem quer que estivesse disputando contra Zoran Mandani. A coisa parece não ter adiantado pelos números das pesquisas, claro, a gente vai saber o resultado hoje pela madrugada, mas a preocupação, ao menos também então, do presidente americano Donald Trump, que consistentemente se opôs ao candidato. Eu quero conferir com você parte do que ele falou na entrevista ao 60 Minutes, programa da CBS, um dos mais assistidos dos Estados Unidos, que foi publicada no domingo. Zoran Mandani, 34-year-old Democratic socialist. He's the front Communist, not socialist, communist. He's Some- far worse than a socialist. Some people have compared him to a left-wing version of you, charismatic, breaking the old rules. What do you think about that? Well, I think I'm a much better looking person than him, right? Okay. Well, former Governor Andrew Cuomo, who you know is campaigning for mayor, he recently said that if Mandani becomes mayor of New York City, that you will take over New York. Cuomo said this. He said he will be President Trump and Mayor Trump. He's going to take over New York and send tanks down Fifth Avenue. Oh, that's so crazy. Look, when I left New York, we were at the epitome of it was a great city. It was doing great. It was a great city, but there was some bad signs because we had a guy named de Blasio who was the worst mayor. Like I say, Biden was the worst president. De Blasio was the worst mayor. But what if in history. Mandani becomes mayor? It's going to be hard for me as the president to give a lot of money to New York because if you have a communist running New York, all you're doing is wasting the money you're sending there. So I don't know that he's won, and I'm not a fan of Cuomo one way or the other, but if it's going to be between a bad Democrat and a communist, I'm going to pick the bad Democrat all the time, to be honest with you. Trump rotulou Mandani como um comunista. Ele ainda depois trouxe à tona o seguinte, disse que poderia cortar fundos para ele. A gente tem aqui algumas das publicações dele depois na rede Truth Social. Isso é Trump, então, ontem à noite, falando sobre a questão da campanha de Zoran Mandani. Você vê aqui ao lado. Se o candidato comunista Zoran Mandani vencer a eleição para prefeito da cidade de Nova York, é altamente improvável que eu estarei contribuindo fundos federais, além dos mínimos exigidos, à minha querida primeira casa, devido ao fato de que, como comunista, essa cidade tem zero chance de sucesso ou de sobrevivência. Só pode ficar pior com um comunista à frente, e eu não quero mandar como presidente bom dinheiro para gente ruim. É a minha obrigação administrar a nação, é a minha convicção forte de que Nova York será um desastre econômico e social completo, já se Mandani ganhar. Foi o que disse então o presidente americano ao falar do assunto. Além de ameaçar cortar o financiamento para Nova York, ele depois ainda seguiu com o seguinte, claro, em uma cidade com um número substancial, uma minoria considerável de judeus, ele disse o seguinte, qualquer pessoa judia que votar por Zoran Mandani, um provado e autoconfesso odiador de judeus, é uma pessoa estúpida. Isso foi o que disse o presidente americano. Agora, em termos daquilo que vai ou não acontecer,
uma incógnita, mas, para além dos posts do presidente americano, tem algumas questões que deixaram parte do eleitorado receoso em Nova York. Mandani se recusou a condenar uma intifada global em uma entrevista à Meet the Press na emissora CBS. Intifada é um termo associado comumente a Gaza ou ao Hamas e seria uma espécie de revolta global, um tom com uma questão islâmica. Zoran Mandani é filho de pais indianos, mas ele nasceu na Uganda. Um casal, na verdade, um homem de Uganda e uma mulher da Índia. Ele acabou, então, com essa herança cultural, e o muçulmano também é uma questão que tem uma tonalidade, uma tensão étnica quando a gente fala da eleição. Ele disse ainda que queria tornar Nova York a prova de Trump em meio a um debate que passa sobre a autoridade do poder presidencial com a Casa Branca, uma coisa que também trouxe essa tensão à tona. Tornar Nova York a prova de Trump. Vale a pena a gente lembrar que isso vem num contexto onde houve debate entre, por exemplo, o prefeito de Chicago e o prefeito de Portland e o presidente americano, com o envio de tropas, primeiro a Washington e depois a algumas outras cidades do país, a Guarda Nacional, para lidar com revoltas que parecia haver ali. Não só do crime organizado, mas também de organizações como a Antifa, que foi designada pelo governo americano como uma, aspas, organização terrorista doméstica. Até hoje, na coletiva de imprensa que a gente cobriu mais cedo da Casa Branca, se falava em a possível designação da Antifa até como organização terrorista estrangeira, já que atua internacionalmente. Como a gente falou, o resultado deve ser descoberto na madrugada de hoje. Os concorrentes, Curtis Lewa, por parte dos republicanos, um republicano sem o apoio de Trump, que chegou a dizer que um voto no republicano seria um voto em Mandani porque sequer tinha chance. Depois, Trump apoiou Andrew Cuomo, um ex-governador de Nova York, que era democrata e agora disputa como independente, porque dizia que era muito melhor, comparado ao que ele chamou de um comunista em Mandani, um mau democrata. Agora, tem alguns pontos para análise aí para a gente desdobrar. Um deles, Zoran Mandani é citado como uma nova face do Partido Democrata. Falando em face, a gente pode até deixar o rosto dele aí para ter o conteúdo. Tá aí então, ele é chamado de uma nova face do Partido Democrata. Isso vem no momento do que analistas nos Estados Unidos chamaram de soul searching pelo Partido Democrata, uma busca de alma. Essencialmente uma busca de identidade, conforme algumas das principais pautas que tendiam a se ater ao Partido Democrata tiveram uma mudança considerável na eleição americana de 2024. Alguns exemplos. Na juventude, em particular nos homens jovens, Donald Trump, com idas a podcasts, foi no Joe Rogan, fez campanha no TikTok e conseguiu atrair uma parte grande do público jovem. Ganhou no voto popular, uma coisa que ele não tinha conseguido fazer na primeira eleição com 80 milhões de votos e nos 7 estados-chave. Mas, ainda falando da demografia, quando a gente fala, por exemplo, de sindicatos e quando a gente fala do público latino, alguns dos demográficos onde os democratas costumavam, para usar um termo coloquial, nadar de braçada, acabaram com o presidente americano eleito republicano dessa vez. Depois dessa questão onde a tal pauta woke e aquilo em que o Partido Democrata havia investido nos anos de Obama e nos anos anteriores sob Joe Biden não parece ter atraído o apelo do eleitor médio nos Estados Unidos, fica a dúvida do que fazer adiante. Zoran Mandani surgiu como uma esperança, talvez, para o Partido Democrata, na minha análise, de recuperar uma coisa que eles até tinham anteriormente à primeira campanha presidencial de Donald Trump. Naquela época, o candidato descolado e bacana era o Obama, enquanto os republicanos pareciam gente velha que não sabia como utilizar direito os novos meios de comunicação. Mitt Romney, Mitch McConnell, pessoas que não tinham esse diálogo com o público jovem e pareciam alienar uma grande parte da audiência. Agora a situação é o contrário, mas fica um dilema para os democratas. Zoran Mandani é talvez um dos candidatos mais radicais que os democratas apresentam em algum tempo. Um sujeito que se rotula um socialista democrático, rotulado pelo presidente americano como comunista. Fica a dúvida se, nas eleições do ano que vem, legislativas em 2026 ou mesmo em 2028, apostar em uma ala mais e mais radical vai ser uma coisa que vinga. Mas tem um segundo ponto de análise conforme a gente desdobra o assunto. A ideia de uma cidade anti-Trump, livre, por exemplo, de incursões da ICE, a organização do Departamento de Segurança Interna envolvida em deportações em massa. Ou ainda, que se disponha a abrigar imigrantes ilegais, privando-os mesmo de que a lei federal seja aplicada. Esse tipo de tensão foi vista antes em Portland e Chicago, mas Mandani talvez tenha a promessa de fazer isso numa escala ainda não vista. Isso fica mais de acordo com parte do que era a estratégia democrata e a estratégia da esquerda americana antes dessa eleição de 2024, quando tentaram, por via judicial, tirar Trump da cédula, e ainda, logo após a eleição e no início do mandato, com uma enxurrada de processos vindo de estados democratas contra o governo federal. Um deles, só para citar apenas um, é mesmo quanto à possibilidade do poder emergencial de Trump ser utilizado com as tarifas. O julgamento deve ser amanhã.
parece existir algum tipo de via dupla, aonde protestos ocorrem e, com Trump mandando as tropas, existem processos pela via judicial. A dupla estratégia de protesto e processo poderia ser uma coisa no horizonte, conforme Mandani proclama sociedade anti-Trump e Trump ameaça os cortes do governo federal. Isso já foi bem pesquisado anteriormente aqui no canal, você pode conferir também o que a gente já havia coberto anteriormente em termos de ACLU e a estratégia democrata. Talvez tenha que voltar bastante lá para os vídeos da época da eleição, mas fica aí essa questão.